uma amiga da minha mãe, que era vizinha, que na época frequentava uma religião, tinha se curado do câncer, e ela levou a minha mãe. E nessa religião, eu aprendi sobre gratidão. Essa pessoa me ensinou sobre gratidão. E ela ensinou porque conversando comigo, ela falou para mim, Beth, você tem que parar de olhar para tudo que não está dando certo, porque quanto mais você olha para tudo que não está dando certo, mais disso você cria. Agradece pela sua vida. E eu estava tão cega, tão cega, tão cega, que eu falei para ela, mas eu não tenho nada para agradecer. Nossa. Nada para agradecer. É difícil imaginar essa frase saindo da sua boca. Mas eu já falei. Pois é. Eu não tenho tão nada louco. para agradecer, porque naquela época, o meu pai tinha feito uma dívida gigantesca e pagava com a agiota. Não dava para pagar. Todo mundo disponível para o mercado de trabalho. Sua avó tinha falecido. Minha avó falecido. O meu avô estava com enfisema pulmonar. Meu avô fumava. Nossa, ele não parava de fumar, estava com enfisema pulmonar. Meu avô veio morar com a gente. A casa, assim, você entrava na cozinha da minha casa, você não conseguia abrir a cortina de fumaça, assim, que ele fumava o dia inteiro, para você poder enxergar meu avô. E não tinha como. Nossa. Não tinha como, não. Ele tinha que deixar ele fumar, ele emendava um cigarro no outro. Então, ele tava se suicidando pouco a pouco. Era muita coisa ruim acontecendo com a gente. E aí eu falei, eu não tenho nada para agradecer. Nada. O meu pai é ameaçado de morte pelo agiota. O agiota vai matar meu pai. Porque meu pai não tem como pagar. Nem que a gente volte a trabalhar tudo. Trabalhar um ano, a dívida é muito grande. A minha avó morreu. A minha mãe estava com depressão de cama. O meu avô tem enfisema pulmonar. O meu pai não tem dinheiro. Eu tenho que agradecer o quê? E a minha família está em pé de guerra ainda. A gente só não se matava. A única coisa boa é que a gente estava junto. Sim. Porque era muita briga. Todo dia. Pé de guerra mesmo. E aí ela falou, aí ela me fez acordar. Ela falou, Beth, é por isso que vocês estão passando por tudo isso. Vocês são ingratos, você é ingrata. Olha a sua vida. Você tem um teto para morar. Você não está morando debaixo da ponte, você tem um teto, você tem uma cama para dormir. Quando você deita, agradece o travesseiro, agradece o cobertor. Agradece que você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você está viva. Você já agradeceu porque você está viva? Eu falei assim, olha só, eu cheguei a pensar, não, eu preferia estar morta. Aliás, eu peço para Deus me levar, porque eu não vejo a hora de dar área desse planeta, porque eu não quero mais viver essa vida, eu não quero. Essa vida está muito pesada para mim, porque estava pesada. Mas aquilo, as palavras dela ficaram... Porque foi um choque ouvir isso. Porque eu queria ouvir, essa coitadinha mesmo. Eu tenho dó de você mesmo. Porque não adianta passar a mão na cabeça de quem está sofrendo, assim. Você tem que mostrar para a pessoa como essa pessoa fez. Mostrar o caminho. Sim. E esse agradecer as coisas simples é um exercício que até para começar é muito difícil. Para a pessoa que não tem o hábito da gratidão, ela começar muito a enxergar... Difícil. É muito difícil. Eu mesma, Cris, não enxergava. Eu fazia da boca para fora. Eu comecei a fazer porque eu falei, puxa, se não é por acaso que ela falou isso para mim, eu vou pelo menos experimentar. Porque pelo menos eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui buscadora. Eu falei, tá, eu vou experimentar. Então eu acordava, aí eu agradecia que o sol tá lá, agradeço o sol. Mas era tudo da boca para fora. Agradeço porque a cama, agradeço o travesseiro, agradeço ter uma coberta. Aí o interessante é que eu comecei a perceber as coisas que eu tinha que eu não percebia. Aí, antes eu reclamava... Nossa, eu falo tanto isso nos stories, Beth, eu falo, faça. Só começa. Começa a fazer. Eu falo assim, ó, escolhe 3 coisas. Isso. Acorde e agradece 3 coisas que você pensar. No começo é difícil achar as 3 coisas. É muito difícil. E Deus só fala assim, tenta no dia seguinte acrescentar uma. Isso. Agradece aquelas 3 e mais uma que você conseguir. Vai aumentando uma por dia. Quando você vê, você já tá olhando tudo. Você agradece até por se atrasar. Quando você percebe, quando você faz isso, você muda o seu olhar Essa semana, da vida. a minha mãe e minha irmã estavam saindo pra resolver um negócio. E aí a minha irmã foi ligar o carro de manhã, tava faltando aquele combustível da frente, sabe? Que a gente esquece de botar, né? Aí ela, aí teve que sair e tal, não sei o que, enfim, se atrasaram. Resolveram desmarcar o compromisso, marcar pra outro dia. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, caramba, você fora, a gente se atrasou. Daí ela falou, mas vai saber do que Deus tava livrando a gente. Então, graças a Deus... Exatamente. Falei, cara, é isso, sabe? Quando você entende, até pelo que dá errado, você agradece. Fala assim, obrigado de que eu me atrasei, obrigado que eu não cheguei. E se a gente vê as histórias de tragédias, de avião que caiu,
quantas pessoas se livraram, não estavam no avião no Sim. momento da queda, Sim. porque o sapato apertou, porque se machucou, porque pegou no muito 11 de trânsito. setembro, tem várias histórias assim. Muitas Várias histórias assim. Então, a gente não sabe, a gente tem que... O hábito de agradecer muda a sua vibração interna. E aí eu comecei a agradecer por tudo. Eu comecei a agradecer. Antes eu reclamava porque a máquina de lavar só centrifugava, não lavava. Aí eu comecei a agradecer, puxa, ela centrifuga, olha só, a roupa seca mais rápido no varal. Antes eu reclamava porque não tinha sabão em pó. Aí eu comecei a agradecer porque tinha sabão em pedra. Tinha sabão, tinha algum sabão. Antes eu reclamava porque tinha louça para lavar. Aí eu agradecia porque tem louça porque a gente comeu. Graças a Deus a gente comeu. Aí reclamava porque só tinha arroz com banana. Eu comecei a agradecer, graças a Deus tem arroz com banana. Então eu fui agradecendo. E no começo essa gratidão era só da boca para fora. Eu não sentia gratidão. Eu só estava fazendo exercício. E eu me surpreendi. Porque chegou uma hora que eu comecei a sentir de verdade tanta gratidão que eu falei, meu Deus, como eu sou injusta. Eu comecei a pedir perdão para Deus por eu ter algo para pedir. Eu falei, não tenho nada para pedir, nada, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito rica, eu sou abundante, eu tenho uma família, eu tenho vida, minha família tem saúde, tá todo mundo aqui saudável, graças a Deus, mesmo com tanta dificuldade. E eu comecei a sentir tanta gratidão até pelo agiota, que antes eu pedia para Deus matar o agiota, tá? Já cheguei a pedir. Deus, leva esse agiota embora, por favor, Deus, leva ele embora, esse homem vai acabar com meu pai. Aí eu comecei, falei, puxa, eu vou agradecer o agiota. Senti gratidão de verdade, ele emprestou dinheiro pra gente. No momento que a gente tinha dinheiro para comprar comida, a gente comprou comida graças ao dinheiro dele. Eu comecei a enxergar e comecei a ter gratidão por ele. E aí, sabe o que aconteceu? Meu pai ganhou na loteria. Não acredito. Verdade. Não acredito. Meu pai ganhou na loteria. Meu pai, ele tinha o hábito de apostar. Nunca ganhou nada na vida. O meu avô, ele era um apostador nato. A gente vivia falando que ele só torrava o dinheiro da família. E o meu pai também. Só que o meu pai, quando eu mudei meu sentimento, quando eu passei a ter gratidão pelo meu pai, parei de criticar o meu pai. Comecei a agradecer a vida do meu pai. Porque, a gente estava... O dinheiro, ele faz isso também. A gente passa a olhar só o que não tem. E quanto mais você olha o que você não tem, menos você tem. Quanto mais você olha e agradece pelo grão de arroz que você tem. Por tudo. Ah, não tem garfo para comer? Eu estou comendo com a mão. Eu tenho mão, graças a Deus, tenho mão para comer. Obrigado pela mão que eu tenho. Eu tenho mão, tenho dedo. Meu Deus, eu tenho perna. Eu posso andar, eu posso me mexer. Tem gente que está presa numa cama, que não pode se mexer. Coisas que eu não percebia. A consciência vai expandindo, você vai percebendo o que você não percebia. Eu fui percebendo tanta coisa que, de verdade, comecei a me sentir tão abundante. Eu comecei a me sentir tão rica. O dinheiro não tinha vindo, não. Mas eu me sentia rica. E é isso, o sentimento da riqueza veio primeiro. E aí depois meu pai ganhou na loteria. O sentimento da riqueza de volta. É você assumir a responsabilidade por tudo que te acontece. Pedir é você perdão. perdoar você. Perdoar você, inclusive, não é só perdoar o outro. Sim. Porque muitas pessoas não se perdoam. Eu errei, eu quero me punir, eu quero me castigar, entendeu? Eu não vou me perdoar, não. Eu sou culpada, minha família está nessa situação por minha causa. Só que essa culpa que você leva, se você não se perdoar, se você não limpar essa culpa vai te levar para o buraco. Você não vai mudar a sua vida. Porque o sentimento de culpa é muito pesado. É um sentimento desagradável. Tudo que você sente... Tem uma frase que eu gosto muito, que é quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça. E sentir culpa não é legal. Não é sentir melhor. É um desconforto muito grande. E o nosso GPS interno, que direciona e mostra quando você está no caminho ou não, é o sentimento. Sentiu culpa é uma coisa muito ruim, é um aperto, é desagradável. Perdoa você. Por isso que é importante fazer o Ho'oponopono mágico pra gente, com o nosso primeiro nome e o apelido todo dia. Pra gente se perdoar, pra gente limpar aquilo que a gente tem que limpar. Que desconectou a gente do amor que a gente é. Que conectou a gente ao medo, a tudo que não é legal. Que a gente se identificou nessa experiência humana que a gente está vivendo, né? E aí também tem a gratidão. Como Jesus falava, a tudo dai graças. Tudo é tudo, gente. Não é dar graça. Ah, você recebeu dinheiro? Agradece. Tá, você agradece, mas você está passando uma situação que tá difícil? Agradece também. A tudo dai graças. Tudo é tudo. O Danilo uma vez fez uma comparação. Danilo Gentili uma vez fez uma comparação. Ele tem uma formação bem cristã, né?
E ele tava falando sobre essa frase, e eu achei interessante que ele falou, quando você diz tudo da igreja, tipo assim, o que está dentro de tudo? A pergunta é, o que está fora de tudo? O que é que está fora? Nada. Então, tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo é Então, tudo. Só agradece. É isso, agradece. Eu tropecei. Gratidão, nossa, obrigado. Nossa, aquele cara me passou a perna, eu levei um golpe. Agradece. Não alimenta o ódio. Você vai alimentar um ódio dentro de você tomando veneno. Sim. Você vai atrair mais situações. Por quê? O que eu posso aprender com isso? De repente, tem uma lição muito legal de você fazer uma escolha diferente, porque a nossa vida é resultado das escolhas que a gente faz a cada momento. Você escolhe até o pensamento que você vai ter. Você pode escolher ter um pensamento destrutivo, você pode escolher alimentar o ódio dele, você pode escolher alimentar a raiva de um ex-marido, você pode alimentar uma raiva daquela pessoa que está tendo mais sucesso de você, que você acredita que é sua concorrente, mas a concorrência não existe. Sim. Ou você pode criar em você um sentimento assim de falar, pô, torcer, pô, que legal. De mudar o seu olhar. A vida está me mostrando, aí eu agi diferente. O cara fez isso comigo, eu nunca vou fazer igual. Que feio é ser assim. Ele está favorecendo uma escolha diferente para você ir por um caminho diferente. Sim. De repente é isso. Tudo tem uma lição. Você sabe, aquela... É uma historinha antiga que fala dos dois lobos, né? Que todo mundo tem dentro de si dois lobos. Muito legal. Todas as pessoas têm dentro de si dois lobos. Um é o lobo do pessimismo, é o lobo da doença, é o lobo da maledicência, é o lobo ruim. E o outro é o lobo do otimismo, é o lobo do sucesso, é o lobo não sei o quê. E aí diz que o homem pergunta pro mestre, e os dois lobos estão o tempo todo brigando dentro da gente. Aí o cara pergunta pro mestre, e qual lobo vence? Aí ele falou, vence o animal que você alimenta mais. Então, assim, pra qual animal você tá dando mais comida? O que você você tá botando dentro de você? Qual lobo você está... Os dois estão lá dentro. Você tem os dois. Qual você vai fortalecer pra ganhar a briga dentro de você? Qual lobo vai te dominar? A responsabilidade é sempre... A escolha é sempre da gente. A gente que escolhe. E aí tem a gratidão dentro do Ho'oponopono, que foi um dos grandes ensinamentos de Jesus também. E o amor, gente, como é um mestre que foi puro amor, ele era puro amor. Ensinava a amar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, ele foi um grande mestre, ele ensinou tudo que está dentro do Ho'oponopono. Então, muitas pessoas, é isso que eu acho incrível, dentro do YouTube, dessa comunidade que eu falo que é uma grande família, não tem separatismo, porque tem evangélico, tem espírita, porque não é uma prática religiosa, mas apesar de não ser religiosa, eu gosto de colocar, porque muitos evangélicos, principalmente os evangélicos, tem aquela coisa de falar, muitos quando começam lá a falar, não, o Ho'oponopono é do demônio. Eu falo, mas por quê? O que tem de demoníaco em você abençoar, em você agradecer, em você assumir a responsabilidade pelo que te acontece, e assim você agir diferente, agir com amor, de você perdoar a si mesmo e perdoar o outro, e você amar a tudo e todos. O que enxergar tem? melhora na sua vida e na Mas é aquela coisa, é aquilo que eu falei para você, é agir no piloto automático sem se questionar. Sim. E e a prática diária do Ho'oponopono mágico, ele vai curando na gente o que desconectou o deusinho que a gente dessa fonte criadora. É o que identificou, ele vai limpando os programas que a gente veio criando, que a gente veio impregnando na nossa mente inconsciente durante a experiência humana, que desconectou a gente do amor. Sim. E conectou, o que deriva do amor? A alegria, a paz, a fé deriva do amor, a certeza que tudo já deu certo. Tudo que é legal, tudo que é incrível, tudo que é mágico, maravilhoso, deriva do amor. O que não é amor, é tudo que deriva do medo. Medo, o egoísmo, a insatisfação, a reclamação, a inveja. Que o oposto de amor não é ódio, né? É medo. A culpa, sim. A gente escutou em algum podcast isso aqui, Sim, né? Foi Acho que no da Sofia Santino. Ela falou isso daí pra gente. E o medo é muito complicado, porque o medo é a falta da confiança na vida. O medo te desconecta totalmente do poder, do amor que você tem de criar coisas amorosas, coisas incríveis, surpreendentes. Então, quando você sente medo e quando você alimenta, por exemplo, essa pandemia,
Ela trouxe muitos ensinamentos pra gente. E as pessoas que saíram da conexão, que saíram daqueles programas sensacionalistas, que estavam propagando medo, que estavam programando medo, criando mais sentimento de medo. Porque teve gente que pegou Covid sem sair de casa, só de assistir televisão, pegou pela televisão. Eu conheço muita gente. Porque energia não tem distância. Você cria a doença, a pessoa cria. A pessoa faz... Aquilo que você tem medo, você pega a sua tomada energética, você faz a ligação direta. Aquilo lá vai achar um jeito de te achar. É a ligação direta. Você tem muito medo de assalto, você só pensa no assalto, você vai criar. Não é que o Brasil tem muito... Tudo bem, tem. Mas por que comigo nunca acontece? Por que eu largo meu carro aberto e ninguém rouba meu carro? Por quê? Por que de repente... Olha, ontem aconteceu uma coisa incrível comigo. Eu fui abastecer antes de subir a serra. E aí eu parei no posto de gasolina e eu abri o capô do carro para o frentista olhar. Mas tinha tanta gente, porque muita gente estava subindo no final de feriado, né? Uhum. Ele esqueceu de fechar o capô. Não, e eu subindo a serra em alta velocidade, aquele ventania tudo quanto é lado, o capô podia ter levantado, arregaçado, não aconteceu nada. Mas eu não percebi, eu não olhei o painel que estava avisando que o capô estava aberto. Gente, eu vim de boa. E eu só fui perceber à noite, quando eu cheguei na casa da minha mãe, fui no shopping que eu precisava comprar uma coisa. Aí eu travava o carro, falei, o carro não tá travando. Deu um problema no alarme do carro, não tava travando. Larguei o carro aberto mesmo, fui. Aí, sério. Qual é a solução? Qual é a solução? Deixa aberto. Não, eu deixei aberto. Fechando, né, gente? Aí eu cheguei na casa da minha mãe, o carro aberto na rua. Falei, gente, mas... Aí me veio um insight. Eu falei, será que na hora que eu estava com meu namorado, eu deixei ele, porque ele foi para casa dele? Aí eu falei, será que ele não fechou a porta do lado dele direito? Uhum. Aí eu fui lá, na hora que eu fui dar a volta para olhar a porta dele, eu vi o capô levantado. Eu falei, meu Deus. E ele, não, e eu subi, levei quase 3 horas para chegar aqui e o capô... E a ventania do caramba. A ventania, vindo vento de tudo quanto é lado. E o Falei, capô meu ali Deus blindado. do céu. Meu Deus. Então, essas coisas são coisas mágicas. Você percebe o quanto existe amor em tudo e quando você está nessa conexão, quando a tua vibração está no amor, quando você está fazendo bem. E outra coisa, antes de viajar, eu sempre faço o Ho'oponopono mágico, né? Eu sempre falo, viagem tranquila e abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu já venho fazendo também. Uhum. E as coisas fluem, acontecem. Sempre é suave, sempre é tranquilo. Sempre aparece o abençoado. Aí eu estava no shopping ontem e encontrei um deusinho também, né? Que ele falou, ele foi premiado, ele ganhou um prêmio de melhor vendedor na empresa que ele trabalha. E aí ele ganhou uma viagem para fazer um treinamento em Mato Grosso do Sul. E ele foi comprar uma camisa e ele estava lá na hora. Ele falou, Beth, me perdoa. É que eu assisto todos os seus vídeos, eu sou muito seu fã. Por favor, Beth, por favor, posso tirar uma foto com você? Aí ele tirou umas dúvidas que ele tinha do Ho'oponopono, né? Que ele não sabia, porque o nome dele é João Kleber. Todo mundo chama ele de João, mas a família chama ele de Kleber. Ele falou, mas eu não me sinto Kleber, Beth, eu me sinto João, o que eu faço? Eu falei, o Ho'oponopono mágico, você tem que fazer com o nome que você se conecta. Se você é João, Kleber, Maria, Joaquina, você se conecta com a Joaquina, faz Joaquina. Se você tem um apelido, então o seu apelido, o seu nome é Cláudio, mas todo mundo te chama de Cacá, eu me conecto com Cacá. Pode fazer, Tipo, Cacá, Cris, abençoado. mas Cris. faz com Cris. Cris. Eu faço Beth, eu me conecto com Cris Beth. Paiva, né? Que todo mundo tá achando que Cris Paiva. Vocês Parece têm que seu nome